E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Neste vídeo eu falarei com você sobre o grau do adjetivo chamado de superlativo. O grau superlativo tem de dois tipos, o superlativo relativo e o superlativo absoluto. Eu começo falando sobre o superlativo relativo. O grau superlativo relativo indica a superioridade ou a inferioridade de um ser aos demais seres de um grupo. Veja no exemplo. João é o mais estudioso da turma. Eu estabeleci a relação do João com a turma a qual pertence o João e mostrei que ele, no que tange a dedicação aos estudos, tem uma condição de superioridade. Ele é o mais estudioso da turma. Então, eu estabeleci aqui o grau do adjetivo chamado superlativo relativo de superioridade. Observe esta outra frase. Maria é a menos estudiosa da turma. Eu estabeleço a relação entre Maria e a turma a qual ela pertence e expresso a inferioridade deste ser, Maria, em relação à dedicação aos estudos, no que tange a sua comparação com os demais alunos da turma. Agora eu estabeleci uma relação de inferioridade, grau superlativo relativo de inferioridade. Eu posso expressar a superioridade ou a inferioridade de um ser em relação aos demais seres de um grupo, também usando os adjetivos maior, menor, melhor ou pior. Veja, Paulo é o melhor da equipe? Aqui, claramente, eu estou usando o superlativo relativo de superioridade. De quem? De Paulo em relação aos outros componentes da equipe. Veja esta outra frase. Essa turma é a pior do colégio. Eu usei o grau do adjetivo chamado superlativo relativo de inferioridade, usando o adjetivo pior, para estabelecer essa relação de inferioridade entre esta turma e o grupo colégio ao qual pertence a turma. Percebeu? Talvez você esteja se perguntando, nossa, mas isso não parece o grau comparativo? Olha, se você ainda tem dúvidas sobre o grau comparativo, assista ao vídeo sobre grau comparativo que está aqui, ou que pode ser acessado por este link que está aqui. Se você já o assistiu, continue comigo para que eu possa fazer com você uma relação entre os dois. O superlativo relativo de superioridade demonstra, como eu disse, a relação de um ser aos demais seres de um grupo. Veja, João é o mais estudioso da turma. Eu tenho João, um ser, e o grupo ao qual pertence o João, a turma. Repare também que eu uso um artigo antes do advérbio mais. Se eu fosse estabelecer a relação entre dois seres individualmente, eu estaria usando o grau chamado de comparativo. Repare, João é mais estudioso do que Paulo? Diferentemente do que aconteceu na outra frase, eu estabeleci uma comparação entre João e Paulo, dois seres individualmente. Além disso, você reparou que eu não usei o artigo o mais estudioso, como eu fiz na primeira frase. Comparando as duas, João é o mais estudioso da turma, grau superlativo relativo. João é mais estudioso do que Paulo, comparativo de superioridade. Vamos outro exemplo agora para estabelecer a inferioridade. Maria é a menos estudiosa da turma. Eu estou relacionando aqui Maria ao grupo ao qual ela pertence, turma. Aqui eu tenho o adjetivo estudiosa no grau superlativo relativo de inferioridade. Observe esta outra frase. Maria é menos estudiosa do que Vivian.
Aqui eu tenho dois seres individualmente sendo comparados, e nessa comparação que eu estabeleci em relação ao adjetivo estudiosa, Maria sai perdendo. Então ela está numa relação de inferioridade. Aqui nesta segunda frase, eu tenho comparativo de inferioridade. Percebeu a diferença? No superlativo relativo, para indicar a superioridade ou a inferioridade de um ser em relação ao grupo ao qual este ser pertence, eu utilizo o mais ou a mais, a menos ou o menos. No grau comparativo, eu não uso o artigo e comparo dois seres individualmente. O outro tipo de superlativo é o absoluto, que pode se apresentar na sua forma analítica ou na sua forma sintética. A forma analítica é aquela em que o adjetivo ganha uma intensificação por meio de uma outra palavra. Repare no exemplo. João é muito estudioso, o adjetivo é estudioso, e ele está intensificado pelo advérbio muito. Eu posso intensificar um adjetivo usando no grau superlativo absoluto, analítico, repetindo o adjetivo. Ela estava linda, linda na festa. Quando eu faço essa repetição do adjetivo, eu o intensifico. Então, eu estou usando no grau superlativo absoluto analítico. Uma terceira maneira é usar um outro advérbio, mas dessa vez um advérbio de modo. Esse professor é excessivamente sério. Percebeu? Eu tenho o adjetivo sério e ao lado dele, antes dele, eu tenho o advérbio de modo excessivamente, indicando que ele passa dos limites em sua seriedade. Então, quando eu tenho o adjetivo intensificado por outra palavra, eu tenho o superlativo absoluto analítico. Já o superlativo absoluto sintético, o adjetivo ganha um sufixo e dessa maneira ele é intensificado. Os sufixos mais comuns para promoverem essa intensificação são íssimo, ílimo e ésimo. Ainda há outros menos utilizados, não os colocarei aqui para não causar ainda mais dificuldade para você. Superlativo absoluto sintético. Os terminados em A, E e O formam o superlativo absoluto sintético pela queda desse A, desse E ou desse O, que é átono, e no lugar desse A, desse E e desse O entram os sufixos que eu citei agora há pouco. Veja, adjetivo vaidosa, cai o A, vaidosíssima. Um adjetivo terminado em O, cuidadoso, cai o O, cuidadosíssimo. Um adjetivo terminado em E, elegante, cai o E, elegantíssimo. Agora um adjetivo terminado em vel. Esses adjetivos que terminam na partícula vel, como amável, como notável, se transformam no absoluto sintético em bio. Como assim, professor Zé Arnaldo? Assim, olha, amável, amabilíssimo, notável, notabilíssimo. Então, a terminação vel se transforma em bio, mais o íssimo, que é o sufixo que marca a intensificação sintética do adjetivo. Os terminados em ão e m transformam-se em n no final para receberem o sufixo íssimo. Então, eu tenho comum, comuníssimo, são, de saudável, saníssimo. Por último, os adjetivos terminados em z promovem a substituição desse z para a letra c e recebem, então, o sufixo que marca a intensificação
sintética do adjetivo. Veja, feroz, ferocíssimo, com C. Sagaz, originalmente com Z. Na hora de receber o sufixo, o Z se transforma em C e fica sagacíssimo. Uma curiosidade, alguns adjetivos formam o absoluto sintético retornando à sua forma original do latim. É por isso que nós temos de amargo, amaríssimo, e não amarguíssimo. É por isso que nós temos de agudo, acutíssimo, e não agudíssimo. Por isso também que nós temos para acre, acérrimo, para cruel, crudelíssimo, para áspero, aspérrimo, vejam, outra terminação. Para livre, libérrimo. Para negro, nigérrimo. Para magro, macérrimo. Este foi o grau superlativo relativo e superlativo absoluto sintético ou analítico aqui no seu canal. Tire suas dúvidas de letra. Se você gostou, deixe seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora. Se você acha que este vídeo pode ser importante para alguém que você conheça, compartilhe-o com ele. Um grande beijo, até a próxima.